Um caso de extrema crueldade. E agora é o seguinte: por que o cidadão sai rindo, delegado Palumbo? Por que o cidadão sai rindo da delegacia? Repita de novo para quem acompanha em casa, né? O senhor que foi, delegado Palumbo, um dos mais votados, o mais votado do MDB em todo o estado de São Paulo, né? Que é o delegado Palumbo. Agora, não dá mais para a gente aceitar essa situação. Não dá. É triste, né? Talvez ele esteja rindo das leis brasileiras, né? Talvez ele esteja rindo das vezes que ele já deve ter sido preso e deve ter sido colocado em liberdade por causa dessas brechas da lei. Só pode ser isso, né? Ou talvez tenha algum distúrbio mental, mas isso também não é justificativa para cometer um crime bárbaro como esse, arrancar o coração de uma pessoa, jogar no meio da rua, dar risada das autoridades, da lei. Vamos esperar agora que o judiciário mantenha ou que esse indivíduo fique preso por muitos e muitos anos e que a gente não venha aqui noticiar, você não venha aqui noticiar que mais uma vez esse indivíduo cometeu um crime bárbaro. Reportagem no ar a partir de agora. Na tranquila rua onde tudo aconteceu, as manchas da violência foram cobertas com areia. Mas o difícil mesmo é apagar da memória as cenas de terror que foram protagonizadas aqui. E eu estava dentro de casa. Eu só escutei os gritos de socorro. E aí perguntei o que estava acontecendo pelo portão mesmo. E aí o senhor gritou que estava matando ele. Todo mundo, os vizinhos, tudo, o pessoal que tem sobrado, tudo ligando para as polícias, né? Para a polícia vir logo. Mas não teve o que fazer. Quem estava na rua ainda custava acreditar no que tinha acontecido. Assustador. É coisa desumana, né? É uma coisa que só da gente ficar sabendo, a gente já fica assim constrangido. As pessoas por aqui falam bem pouco, pois o medo é muito grande. A gente fica com muito sentido, né? Quando vê essas coisas acontecendo, sabemos que falta a humanidade se chegar mais a Deus, né? Juraci fazia academia, tinha um tipo físico atlético, um homem bastante agressivo. Quem o via pela rua sentia medo. Muito medo. Se ele for solto, é pior ainda, né? Juraci já havia sido preso porque agrediu e manteve a própria mulher em cárcere privado. Ele foi preso, inclusive, por essa delegacia. E depois de solto, aí ele começou a apresentar sinais de transtorno mental. Acabou passando por psiquiatra, conforme relatos de testemunhas e até da esposa. E em razão dessa agressividade dele repentina, ele passou a residir no andar superior da casa, né, para ficar afastado tanto da esposa quanto dos filhos, né, por causa das loucuras já, né? E ontem foi o que aconteceu. Ele teve esse surto, né? Nós trabalhamos também com a hipótese de um surto, uma vez que a testemunha presencial lá não constatou nenhuma discussão anterior aos golpes de facão. Um homem extremamente perigoso e frio. Com os dizeres dele: viu só, doutor, o que eu fiz? Que bonito, você viu como ficou bonito? Que loucura, né? Então ele demonstrou uma frieza assustadora que há muito tempo a gente não encontrava. Do lugar onde o Enilson trabalhava como pedreiro até a casa do assassino são apenas alguns passos. Veja, bem aqui estava o homem que tiraria a vida de um trabalhador. O Enilson trabalhava aqui como pedreiro e ele tinha um colega de trabalho. No momento dos fatos, havia descido para pegar mais cimento para então levar lá para cima. Mas foi surpreendido pelo Juraci, que estava com um podão, uma espécie de facão que geralmente é usado na colheita de cana. Os vizinhos escutaram os gritos de socorro. A vítima pedia ajuda, dizia que estava sendo assassinada. Aquele instante foi muito assustador. Todo mundo vinha no portão ver o que estava acontecendo e só conseguiam presenciar a cena de horror, protagonizada aqui mesmo na rua. Exatamente aqui. A terra foi usada para cobrir as manchas da violência. Violência extrema. Um crime brutal que ainda não saiu da mente das pessoas
que moram aqui, nem mesmo das pessoas que ficaram sabendo do que ocorreu, da morte cruel. O Enilson, enquanto trabalhava aqui, chegava a conversar com o Juracy. Por diversas vezes, os dois se encontravam aqui fora e conversavam. Inclusive, o Juracy pedia conselhos para o Enilson, já que o Juracy havia passado um tempo preso por causa de um crime de violência doméstica. Ele, enquanto conversava com o Enilson, chegava a pedir conselhos, saber como deveria proceder em casa, com a família. Foi nesse período que os dois acabaram criando um laço de uma possível amizade. Eram colegas, se conheciam, se conversavam. O Enilson, trabalhador aqui, nunca imaginava que seria morto pelo Juracy. Não havia nenhuma animosidade entre os dois já se conheciam em razão da vítima ter prestado algum serviço de construção para o autor. Isso foi colhido até com o colega da vítima ali, que eles trabalhavam nessa construção. Eram sócios, já trabalhavam há cerca de 1 ano juntos, e nessa construção em específico fazia aproximadamente 2 meses que eles estavam ali exercendo as obras. Então eu tive cuidado de indagar se houve uma animosidade em relação a qualquer tipo de assunto, e a testemunha foi categórica em informar que não havia nenhum tipo de desavença, que inclusive depois que o autor saiu da cadeia, ele até procurava por conselhos ali com a vítima. Enilson não teve como se defender, foi cruelmente assassinado, sem ao menos saber o que provocou a ira de Juracy. Na delegacia, o homem contou algumas mentiras para o delegado, tentando justificar o injustificável. Inicialmente informou que ele era uma retaliação acerca de um estupro que a vítima teria supostamente cometido contra uma das filhas, né? Depois ele inventou também que era a esposa dele que havia se relacionado com a vítima. E depois, em entrevista ali, ele estava orgulhoso, né, do ato que ele cometeu comigo ali na entrevista. A polícia deve pedir um exame de sanidade mental, já que o homem apresenta sinais de esquizofrenia e toma remédios controlados. Com o empenho da Polícia Militar, foi feito um cordão de isolamento aí numa distância segura, né, para evitar contaminar a área do palco ali para a perícia, né? A perícia acabou sendo realizada de maneira brilhante também. Nós apreendemos o instrumento utilizado, o podão, né, que está em condições bem ruins, assim, até de manuseio, o que acabou chamando nossa atenção. E depois a equipe, inclusive, teve acesso aos cômodos que ele frequentava em cima. Foram fotografados aí os medicamentos que ele fazia uso. E numa hipótese inicial também, que se cogitou a possibilidade dele ter feito esse crime, ter cometido em razão de uso de entorpecentes, tudo. Mas isso aí vai ser avaliado agora com o tempo, com o inquérito policial, para que sejam esclarecidos todas as hipóteses para que o Poder Judiciário tenha um material de qualidade para poder continuar. A Polícia Civil também aguarda os laudos da perícia técnica e do exame de necropsia, que determina a causa da morte. Foi constatado nas mãos da vítima, também na região posterior, lesões de contenção, que nós chamamos, né, que são as lesões de defesa. Foi um curto momento que ele teve de defesa ali, né, constatado, depois ele passou a ser golpeado no rosto. Nós não sabemos ainda se ele faleceu em decorrência dos golpes sofridos no rosto e depois ele foi vilipendiado, né, a gente também trabalha com essa hipótese, ou se ele faleceu em razão da retirada do coração. Na rua, as pessoas vão tentando aos poucos retomar a vida e esquecer o terror que presenciaram. Ela não estava aqui, ela estava na escola, mas é melhor nem comentar nada. Sei lá, a gente fica com medo, né, de falar alguma coisa e acabar sobrando pra gente.